Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. E aí, quem está ao vivo? Vai estar direto comigo ao vivo. Brusque, Santa Catarina. Brasil, zil. Tá calor. Eu acho que fez uns 36 graus aqui em Brusque, Santa Catarina. Brasil, zil. Eu quero dar aquele estudo. Lembra daquele estudo que eu falei que eu quero dar? Calma. Apertei aqui, acabei, né? Agora já foi, né? Então é o seguinte. Eu quero continuar, mas eu vou ter que fazer de pouquinho, porque eu tô com 32 GB só no meu iPhone. Toda hora eu tenho que ficar desinstalando. E tinha vídeo com 2 horas, 1h30, 1 hora, mas era muito edificante, uma benção. Já tá tudo no canal do YouTube. A nova geração, Jesus Resultado. Se inscreva lá, conto com vocês, tá bom? Então vamos aí. Boa tarde, graça e paz. Boa tarde, graça e paz. Vamos agora escutar um louvor do irmão Sérgio Maia. Uma bela canção, música, é tudo de bom. Quem não gosta de música? Dependendo da música, a música é maravilhoso. Ontem foi dia 24, gente. Muitos comemoraram esse Natal pagão, é paganismo, eu não comemoro mais. Eu fiquei mais de 30 anos enganada nesse sistema religioso, mas para a glória, para glorificar o nome do Senhor, estou 2 anos liberta. Eu não comemoro porque o meu Jesus ressuscitado, ele vive dentro de mim, ele vive dentro de você, ele vive dentro de nós, então não precisa mais comemorar não. Esse negócio aí é coisa pagã, é paganismo. Vive Jesus na tua vida todos os dias, ao deitar e ao levantar. Que top! Deus não pode se lembrar de pecado perdoado. Deus não pode. Até nós começar o estudo, tá bom? Porque aqui tá muito calor, não sei aí na tua cidade. Mas aqui em Brusque, Santa Catarina, Brasil, zil. Tá muito calor. Tá vindo quase 36 graus. Não tem o que o suor do homem fazer agora para que o sangue de Que legal! Oi, boa noite, amiga. Graça e paz, boa noite também. Arlécio Araújo, José Francisco. Arlécio Araújo, José Roganciano de Lima Ferreira. É isso aí, gente. Vamos viver só uma unidade da fé, no Espírito Santo. Precisa tomar 2 banhos. Presta bem atenção, olha aí, Mas, Vitor, quando que eu sou lavado? Quando crê. Irmão, quando você... Crê somente. Vitor, quando que eu sei que eu entendi o evangelho? Pai do céu falou, crê somente, vive por fé no Espírito Santo. Você não tem que buscar mais nada. Você não tem que buscar sacrifício, você não tem que buscar mais nada, porque a igreja somos nós. Você viu? Então vamos começar o estudo aí, né? Não é verdade? Ou vamos escutar mais um louvorzinho? Vamos escutar mais um louvor? Louvor em graça, gente. Louvor em graça. Vamos ouvir mais um? Para depois nós começar? Louvor em graça. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Principalmente Jesus ressuscitado, Cristo ressuscitado. Porque Ele vive, Ele reina em nós. Por isso que nós temos que viver reinando em vida nesta terra. Em gozo, em alegria, paz, amor, perdão e justiça de Deus. Vamos aí, Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A primeira da paz, escolha quem já conhece Jesus. Santo precioso do nosso Senhor. É o amor que só quem só conhece a Jesus. Aleluia, amém. Nem pode mais falar aleluia, papai, glória a Deus.
É isso aí, gente. Ó, hoje eu tô com a camiseta. É isso aí, ó. Do canal. Camiseta do canal, ó. A camiseta do canal. Tá vendo? Aí, ó. A camiseta do canal. A nova geração. Jesus ressuscitado. Ó, presta atenção. Vamos, gente, vamos louvar ao Senhor, vamos, porque Jesus reina em nós, Jesus vive em nós, por isso que nós não podemos comemorar Natal, porque o amor, o perdão, tem que ser diariamente em nossas vidas, ao deitar, ao levantar, porque o Papai do Céu, ele reina em nós, ele vive dentro de nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo, o membro, e o Papai do Céu é o cabeça. Por isso que eu não comemoro mais isso daí. Pra mim, todo dia é o Papai do Céu na minha vida. Ao deitar e ao levantar. Pronto. Agora vamos começar. Lembra que eu parei ali? Vamos aqui, gente. Lembra que eu parei? Ó, vou só dar uma... Ó, já tá tudo lá. Já tá tudo lá. Eu coloquei todos os meus vídeos. Eu fiquei fora hoje um pouco do WhatsApp, do Facebook um pouco, eu tive que desinstalar, lembra que eu falei? Que na hora que eu gravo tudo, depois eu tenho que gravar. Depois que eu faço a minha live, né, ao vivo no Face, eu tenho que gravar, editar, cortar quando dá e pôr lá no canal, até ter 1000 inscritos, para mim poder fazer ao vivo com vocês. Lembra que eu parei na introdução, cronologia do paganismo, introdução, cronologia do paganismo cristão. Tá lá já no canal. Quem perdeu, vai lá que tá lá. Aí tinha as vestimentas pagãs e depois nós paramos na evolução da arquitetura dos templos. Vamos começar? É isso aí, ó. Parei aqui, né? Foi. Nós estamos ainda na introdução. Quem perdeu um pedacinho, o vídeo já tá lá. Já tá lá no canal do... Já tá tudo. É só você entrar lá, se inscrever e assistir um por um. Se não me engano, já tá uns 255, uns 256 vídeos, tá? É isso aí, gente. A evolução da arquitetura dos templos. Depois da era do Constantino, os edifícios eclesiásticos passaram por várias etapas diferentes. A arquitetura cristã passou da fase basilical para a fase bizantina. As catedrais bizantinas tinham grandes cúpulas centrais, além de ícones e mosaicos decorativos. Depois da arquitetura bizânica veio a românica. Se caracterizavam por uma elevação de 3 plantas com gigantescas colunas sustentando arcos redondos e um interior colorido. Após o período romântico, veio a era gótica, no século XII. A arquitetura gótica foi marcada por catedrais com abobadas, arcos e pilastras pendentes. O termo catedral se deriva de catedrá. É o edifício que contém a catedral, a cadeira do bispo. Catedral é a igreja que contém o trono do bispo. Os vitrais foram introduzidos nas igrejas no século VI por Gregório de Tours. Se eu não conseguir falar, me perdoa. Tours. 538 até 593 depois de Cristo. Como no caso das Basílicas de Constantino,
A raiz da catedral gótica foi completamente pagã. Os arquitetos góticos dependeram muito dos ensinos do filósofo grego Platão. Este filósofo ensinou que o som, a cor e a luz possuíam significados elevados e místicos que podem induzir humores e transportar as pessoas ao bem eterno. Os artistas góticos se inspiraram nos ensinamentos de Platão e os estabeleceram para serem respeitados. Criaram sistemas de luz assombrosos e inspiradores para dar um irresistível sentido de esplendor e de adoração. A cor é um dos mais poderosos fatores emotivos disponíveis, inspirada na grandiosidade das estátuas e torres do Antigo Egito. A arquitetura gótica buscou uma nova captura do sentido do sublime pelo tamanho exagerado. Isso demonstra que a comunidade cristã no século IV, né, perdera o contato com aquelas realidades celestiais que não podem ser percebidas pelos sentidos, mas apenas experimentadas pelo espírito humano. Agora vai o púlpito falso altar. Agora nós estamos nisso aí. O púlpito falso altar. Então vamos aí, gente. Vamos viver a graça de Deus. Tá chegando o ano de 2020. Vamos se libertar da mente. Vamos ter os olhos iluminados pela palavra. Tudo pela palavra. A mente, os olhos e o coração. Para que ninguém nos engane. Porque vocês estão ouvindo a verdade. E a verdade vos libertará. Tá em João 8,32. Quem quer ficar enganado? Problema da pessoa. Mas ela vai dar conta. Porque tudo nessa vida a gente paga. Tudo. Então vamos aí, ó. O púlpito falso do altar. Os primeiros sermões foram proferidos da cadeira do bispo ou catedra, situada atrás do altar. Posteriormente, o ambo, uma mesa alta ao lado do santuário, diante da qual as lições bíblicas eram ministradas, tornou-se um lugar onde os sermões passaram a ser proferidos. O ambo foi tomado da sinagoga judaica, porém suas velhas raízes remontam às mesas e plataformas de leitura da antiguidade grego-romana. João Crisóstomo, 347 até 407. Destacou-se por tornar o ambo o lugar da pregação. Já em 250 depois de Cristo, o ambo foi substituído pelo púlpito. Cipriano, de 200 até 258, menciona colocar o líder da igreja em função pública no púlpito. Nossa palavra púlpito deriva da palavra latina pulpitum, que significa palco. O pulpitum ou púlpito situava-se em cima de uma plataforma no local mais elevado da
congregação. Leia lá em Tiago 2. Com o tempo a frase subir à plataforma, ad pulpitum, venire, tornou-se parte do vocabulário religioso do grego. Em 252 depois de Cristo. Cipriano menciona a plataforma elevada que separa o grego dos leigos como a plataforma sagrada e venerada do grego. Já pelo fim da Idade Média, o púlpito tornou-se bem comum nas igrejas paroquiais. Com a reforma, este chegou a ser a mobília central do edifício da igreja. O púlpito simbolizava a substituição da centralidade da ação ritualista, a missa com uma instrução verbal dos gregos, o sermão. O púlpito ocupa uma posição central na igreja protestante, tanto que um famoso pastor em conferência patrocinada pela Associação Evangelística de Bill Glades disse: se a igreja vive é porque o púlpito vive, se a igreja está morta é porque o púlpito morreu. Então vamos aí, ó, vamos aprender mais. Sair do engano e viver a graça de Deus em nossas vidas. Para ter acesso à cronologia do paganismo cristão em geral, católico e protestante, pediu, né, para clicar ali. E você será redirecionado. Leia com atenção a toda a cronologia que está, claro, bem resumida. A ideia é que você tenha uma visão panorâmica geral de tudo que aconteceu em mais de 2000 anos de cristianismo. E partindo deste eixo, possamos entender o que é o Altíssimo requer de nós como igreja hoje. Agora que você já leu tudo com cuidado, você já tem uma ótima visão sobre o assunto e pode começar uma nova reforma protestante dentro de você, porque a igreja somos nós, então é dentro de nós. Leia em Romanos 12. Não aquela pseudo-reforma que apenas emagreceu o corpo católico romano, permanecendo o esqueleto, mas sim um novo nascimento, começando do zero e de glória em glória, conhecer o Messias como ele é e imitá-lo em todas as suas ações. Vamos lá com dedicação e amor, porque querendo ou não, o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Jesus Nazareno carne foi lá pro madeiro e ele já pagou tudo, tudo já foi consumado, a promessa já foi cumprida. Então fez um novo céu, uma nova terra, tudo se fez novo. Então fez uma nova aliança, um novo pacto. Por isso que nós temos que viver a graça de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque a graça basta. A graça de Deus em nossa vida basta. Se nós começar a fazer isso, aquilo, outro, nós vamos estar anulando a graça de Deus em nossas vidas. Por isso que nós temos que viver a graça e por fé e não por vista. Mas muitos estão vivendo por vista pelos homens. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Não é verdade? Tudo isso aqui vai estar lá depois, tá bom? É isso aí. Vamos ver aqui. Quando pediu para clicar. Vamos clicar aqui e ver. Que eu não vou nem poder deixar depois muito longo, porque depois fica ruim para mim. Se eu estiver fazendo direto no canal do YouTube, beleza. Mas como eu tô fazendo live, aí fica difícil, né? Ó, pediu para clicar lá para nós aprender mais. Então vamos aprender mais. A cronologia do paganismo católico e protestante. Cronologia do paganismo católico e protestante. Século 1 e 2, ano 33 a 196. Nesse período da história, não existia nem a igreja católica, nem a igreja protestante. Existia a igreja do Messias, a noiva do Cordeiro, uma igreja perseguida e verdadeira. Pedro e Paulo foram os grandes nomes da pregação do evangelho nesse período.
Pregavam de graça e sem poder. Não, pregavam de graça e sem poder eclesiástico. 1 Pedro 5. Século 2 do ano 197. Eu amo aprender mais as coisas de Deus, para nós não seja enganado. Já estou 2 anos liberto e fiquei mais de 30 anos enganada na igreja católica. Na igreja não, né? Que a igreja somos nós. Fiquei enganada na católica, fiquei enganada na igreja presbiteriana do Brasil e fiquei enganada, né, nem vou falar igreja somos nós, vou falar assim, que eu fui enganada na católica, fui enganada na presbiteriana do Brasil e fui enganada na católica. Fiquei mais de 30 anos e eu estou agora 2 anos liberta, porque eu queria aprender mais e mais do meu Jesus ressuscitado. E foi aí que eu fui liberta há 2 anos. Graças. Vivo hoje a graça de Deus na minha vida de graça. Porque foi isso que foi conquistado lá. Na cruz, no madeiro. Então, voltando. Século 2, ano 187. Ainda não existia a Igreja Católica Apostólica Romana. ICAR. Mas a igreja tinha presbíteros. Um deles, o Severino de Roma. Começa com o movimento herético contra a divindade de Cristo. Século 3, anos 217. Calixto, outro presbítero da igreja romana, lidera a propaganda herética contra a divindade de Cristo. Século 3, anos 270. Antônio, considerado depois um santo, dá origem à vida monástica no Egito. Século 4, ano 304. Aqui começa a Santa Igreja Católica Romana com o imperador Constantino. Note bem, apenas 3 séculos depois. Os presbíteros ganham o título de bispo, ganham o salário do governo, construção dos templos cristãos e o início. Século 4, ano 310. Gente, vocês precisam aprender, vocês precisam buscar a sabedoria de Deus, você precisa buscar o conhecimento no Senhor, você precisa buscar o discernimento, você tem que buscar em Deus, não em homem. Tem que buscar em Deus, no Espírito Santo. É Ele que vai te dirigir, o único que vai poder te mostrar a verdade. Tá muitos aí já libertos e mostrando a verdade. Vamos aí, ó. Se libertar da mente. Século 3, ano 270. Eu já tinha falado, se não me engano, né? Já falei, eu parei aqui, ó. Século 4, ano 310. Com bispo muito bem pagos por Roma, iniciava-se a reza pelos mortos. Século 4, ano 320. Os bispos trazem dos cultos politeístas romanos o uso das velas nas igrejas pela primeira vez. Aqui começa a usar-se a expressão "e a igreja", sendo que a igreja é nós. Tu é a igreja, nós somos a igreja. Para você ver, né? Eu amei esse estudo, por isso que eu quero dar estudo para vocês. Se libertar de vez desse sistema religioso, dessas denominações, dessas sinagogas, dessas Babilônias. Século 4, ano 325. Constantino celebra o primeiro concílio das igrejas, agora ele dá poderes aos bispos dentro da política romana e bons salários. Cria-se a doutrina da Santíssima Trindade para amenizar a conversão dos pagãos romanos que adoravam uma trindade composta por Marte, Apolo e Júpiter. Mais tarde, a Septuaginta e a Vulgata vão adulterar a Bíblia em 1 João 5:7 e 8 e Mateus 28:19, acrescendo a expressão trinitária para apoiar o dogma da Trindade. Gente, vamos acordar para a realidade, hein? E as verdades de Deus. Chega de engano, né? Século 5, ano 370. Ao invés de reuniões, a palavra culto começa a ser usada. E pior do que isso, culto dos santos, professado por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. Século 5, ano 381. A igreja recebe o nome de católica, que significa universal.
Na visão de dominar o mundo com uma só religião, Constantino cria a Ícar. Século V, ano 394. Agora os bispos vão mais além. Trocam culto por missa. Gente, acorda. Tu que dorme. Acorda para a realidade. Muitos estão ficando enganados porque não estão buscando a sabedoria de Deus e o conhecimento. Fique ligado. Só assim você entender a língua. Fique ligado, fique esperto. Não deixe que ninguém te engane. Saia para fora. Enquanto que ainda é tempo. Parei aqui, né? Século IV, ano 400. Os bispos já alienados por Constantino continuam a paganização, agora com a reza pelos mortos. Jesus! Que Jesus, só Jesus na causa. Que torna-se artigo de fé e é introduzido o sinal da cruz feito no ar. Até isso eu já fiz, tudo isso aqui eu já fiz. Já fui católica, eu vou repetir, presbiteriana do Brasil e Calvário. E graças a Deus estou liberta há 2 anos para a glória de Deus. Porque eu fui buscar o conhecimento, eu fui buscar porque eu não queria mais ser enganada. E se eu partisse dessa terra, eu não queria partir enganada. E Deus ouviu as minhas orações. Então se liberte. Século V, ano 416. Os bispos com títulos eclesiásticos e salários, já funcionários de Roma, começam a batizar crianças recém-nascidas. É aonde começou, ó, gente. Acorda pra realidade. Papai do céu foi pro madeiro para não ter mais nada disso. Nada disso. Mais nada. Papai do céu, quando ele foi pro madeiro, ele já falou, pago tudo, não tem que ter mais nada disso. Porque eu vivo dentro de você. Ele vive dentro de nós. A igreja somos nós. Então, o elo é o amor. E viver a graça de Deus. Não isso daqui. Entendeu? Então vai. Século V, ano 431. Numa tentativa de se aproximar dos povos pagãos, Maria é proclamada a mãe de Jesus. Olha onde começou tudo, gente. Acorda para a realidade e as verdades de Deus. Também tem início ao culto a Maria, mãe de Jesus, herdando isso de Artemis, Diana, Isis e Osíris, e Níode e Semiramis, com tabus nos braços, e etc. Tá vendo? Por isso que hoje eu não comemoro. Por isso que hoje, já faz 2 anos que eu não comemoro mais nada disso. Faz 2 anos que eu não vou mais no sistema religioso, porque eu sei que Papai do Céu não habita lá. Faz 2 anos que eu tô liberta de tudo. E agora vivendo a graça de Deus, porque a graça de Deus basta na minha vida. Se pra ti não basta, pra mim basta. O que o Papai do Céu fez no madeiro foi completo, consumado, pago. A promessa foi cumprida, você não tem que fazer mais nada a não ser viver a graça e viver o amor, porque foi isso que ele deixou. Tá vendo aqui? Tudo começou aí. Papai do Céu não fez nada disso, tá? Isso aí é coisa de homem. Acorda pra realidade, tu que dorme. Tá? Olha lá. Aí no século VI, ano 593, criado o ensino sobre o purgatório para amenizar a pregação sobre a punição de Deus com o inferno, que eles inventam. Inferno é sepultura, tá? Acorda para a realidade. Lê as escrituras, o antes e depois, e vive a graça e vive depois da cruz, tá? Ó, voltando, século VI, ano 593. Criado o ensino sobre o purgatório para amenizar a pregação sobre a punição de Deus com o inferno. Uma tentativa inteligente de conquistar mais fiéis do paganismo para o cristianismo constantiníco. Século VI, ano 600. Os bispos, com medo da perda do poder, pois o conhecimento da escritura leva à liberdade. Se você ainda não conhece as escrituras, você ainda não está liberto. Você ainda está na escravidão. Então, para você ser liberto totalmente,
Você precisa conhecer as escrituras. Se você não conhecer as escrituras, você ainda não está livre. Você está ainda na escravidão dos homens, entendeu? Então é isso aí, ó. No século 6, ano 600, os bispos, com medo da perda do poder, pois o conhecimento da escritura leva à liberdade. Se você não lê as escrituras, se você não aprofundar o antigo pacto, o novo pacto, a antiga aliança, a nova aliança, Jesus Nazareno carne, Jesus ressuscitado, e você não aprofundar que isso não serve mais para nós, a única coisa que serve é a graça conquistada de graça. Então tudo tem que ser de graça, não pode ser cobrado. Você está fazendo sacrifício, você está fazendo um monte de coisa e você anula a cruz, você anula a graça. Aí para que o Pai foi lá na cruz? Em vão? Não. Então, voltando de novo, ó, século 6, ano 600. Os bispos, com medo da perda do poder, pois o conhecimento da escritura leva à liberdade. Se você não conhecer a escritura, não conhecer a cruz, você nunca vai ser liberto. E a libertação começa na mente, no coração, nos olhos. Determina o latim como língua oficial nas celebrações litúrgicas. Século 7, ano 609. Para mais controle sobre o povo católico, inicia-se o histórico do papado. Século 8, ano 758 e 785. A confissão auricular é introduzida na igreja por religiosos do Oriente. O dízimo foi decretado como imposto por Carlos Magno em 785 depois de Cristo. Fonte: livro Dicionário Internacional do Novo Testamento, das páginas 595 a 601. Século 8, ano 789. Paganizando para valer e atrair de vez fiéis de religiões politeístas, inicia-se o culto às imagens e às relíquias. Século 9, ano 819. Pela primeira vez, a festa da Assunção de Maria é observada. Tá vendo? Tudo coisa de homem. Não foi Papai do Céu, não. Foi coisa de homem, tudo homem. Ó, século 9, ano 830. Para atrair o povo às missas, os bispos trazem uma ação pagã eficaz. Uso de ramos e água benta. Tá vendo como vocês precisam se libertar daqui, ó? A libertação é aqui. Acorda, tu que dorme. Acorda, vai para a realidade do Senhor. Século 9, ano 880. Canonização dos santos. Século 10, ano 998. Estabelecimento do dia de finados. Tá vendo? Tudo inventação de homem. Século 10, ano 998, observada a quaresma. Século 10, ano 1000, canon da missa. Século 11, ano 1074. Ó, eu sou de 1974. Proíbe-se o casamento para os bispos da Ícar. Século 11, ano 1075. Os bispos católicos casados devem divorciar-se compulsoriamente, cada um de sua esposa. Papai do Céu falou assim: casa-se e multiplique-se. Casa com uma só e tenha uma mulher, e a mulher tenha só um marido, e o homem tenha só uma esposa. Só um. O homem separa, a religião separa, o homem separa. Olha aí, ó. O povo não quer viver a graça de Deus. O povo não quer viver o verdadeiro Jesus ressuscitado. O povo não quer, por isso que está tendo separações das religiões, disso daí, ó. Papai do Céu falou assim: case e multiplique, não é? Mas também não vai exagerar, né? Do jeito que tá as coisas hoje em dia, né? Então é o seguinte, então nós paramos aqui, né? Século 11, ano 1095.
Os bispos, em meio à divisão da igreja ortodoxa, iniciam os trabalhos cristãos com indulgências. Século XI, ano 1100. Introduz-se na IRCA o pagamento da missa e o culto aos anjos. Para que isso, gente? É coisa de homem. Século XII, ano 1115. A confissão é feita fórmula e artigo de fé. Agora é obrigado confessar a fé para a salvação. Não existe isso, isso é coisa de homem. Eu também passei por isso, tá? O que era simples e espontâneo no evangelho torna-se uma forma de compulsoriedade e alienação religiosa. Por quê? Porque o povo está alienado. O povo, o homem falou, tá falado e faz e ponto final. Não tá indo para as escrituras, o antes e o depois. Antes da cruz, depois da cruz. Tá indo o que o homem falar. O homem falou e pronto, não tá ouvindo o Espírito Santo. Século XII, ano 1125. Entre os cônegos de Leão aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. Papai do céu não fez nada dessas coisas, gente. Acorda para a realidade, se liberte de vez, saia do engano, saia das religiosidades, saia quanto ainda é tempo, saia. Porque nós estamos no tempo da graça, no tempo de sair para fora, e ouvir o Espírito Santo de Deus. Ó, parei aqui, né? Século XII, ano 1125. Já falei esse, mas eu vou falar agora. Entre os cônegos de Leão aparece essa primeira ideia de Imaculada Conceição de Maria. Coisa de homem. Tudo aqui é coisa de homem, inventação de homem. Século XII, ano 1160. Estabelecidos os 7 sacramentos. Século XII, ano 1186, o Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição. Século XII, ano 1190. Se as indulgências criadas já eram efeitos da paganização católica, imagine então a venda de indulgências, venda de pedaços que diziam ser da cruz de Cristo, terreno no céu, lojas com artigos católicos, etc. Para que isso? Papai não quer isso. Papai quer que nós vivamos em amor, em perdão, em graça. Vive reinando já em vida, nesta terra, em gozo e com a justiça de Deus. É isso que o Papai do Céu quer. E o elo é o amor. Amor uns aos outros. Repartindo o pão com aqueles que realmente estão precisando de verdade. Século XII, ano 1200. Uso do rosário por Domingos, o chefe da Inquisição. Século XIII, ano de 1215. Até aqui a ceia, ágape, era uma refeição, onde a ênfase era o partir do pão, isto é, comungar entre irmãos. A partir daqui, a Ica consegue a maravilha de criar o dogma da transubstanciação. Desde então, usa-se o termo herético, Santa Ceia. Você viu? Tudo inventação do homem. Aí o povo acha que foi o Papai do Céu. Não! Papai do Céu já pagou tudo. Ele deixou nós livres, por isso que as Escrituras deixam nossa liberdade em Jesus ressuscitado. Século XIII, ano 1220. Para paganizar a ceia ainda mais, que era uma refeição simples da igreja e do evangelho da graça, agora cria-se adoração à hóstia. Já tomei isso também, já fiquei, né, em católico tudo, mas graças a Deus tô liberta. Transforma a refeição de amor em ritual religioso e paganizado. Século XIII, ano 1226. Introduz-se a elevação da hóstia, dando cada vez mais substância e consubstância à ceia ritualística religiosa. Século XIII, ano 1229. Com as primeiras divisões cristãs mais graves, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. Cria-se dois grupos, leigos e
clérigos. Veja mais nesse link de artigos, né? Que você já sabe, gospelply.com, né? Queremos não sei o que, meresia, leiga, né? Essas coisas. Século XIII, ano de 1264. Os bispos católicos querem atrair o povo e agora o alvo é festas. Sempre alguém quer atrair alguma coisa, não é verdade? Quando você quer agradar alguém, você vai lá, compra um presentinho, uma rosa e tal, quer agradar. Mas você tem que tomar cuidado, que às vezes esse agrado quer outras coisas. E nós precisamos agradar primeiramente a Deus. A Deus em primeiro lugar. Então, voltando lá no assunto. Século XIII, ano 1264, os bispos católicos querem atrair o povo e agora o alvo é festas, começando pela festa do Sagrado Coração. Século XIV, ano 1303. A Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única verdadeira e somente nela o homem poderia encontrar salvação. Mentira. Porque tudo já foi consumado lá no madeiro. Nós não precisamos fazer mais nada a não ser viver por fé e viver no Espírito Santo e fazer tudo que agrada o Senhor. Porque Deus está vendo tudo que nós fazemos. Porque o Papai do Céu não dorme. Nós dormimos, Papai do Céu não. Né? Século XIV, ano 1311. A paganização continua agora. Procissão do Santíssimo Sagrado e a oração da Ave Maria. Tá vendo? Tudo coisa de homem, gente. Século XV. A partir daqui se mesclam mãe católica e filhas protestantes. Em 1407 e 1417. Em 1407, na Alemanha, Christian Rosecruz fundou a Ordem Rosa Cruz. Observe-se que Christian Rosecruz seria apenas um nome simbólico. Cristo de Cristo ou Christian ou Crestos. Rosen ou rosa. E Creus ou cruz. O mesmo símbolo adotado e seguida por Lutero. Tá vendo? Enquanto isso, no catolicismo, a Santa Ceia pagã chega ao seu declínio total, com a definição da comunhão com um só elemento, a hóstia. O uso do cálice fica restrito ao bispo católico. Gente, acorda. Acorda, acorda, tu que dorme, acorda. Tudo essas coisas é coisa de homem, tá? Não faça as coisas que o homem manda. Vocês têm que fazer o que o Espírito Santo conduz você a fazer. O quê? Viver a graça por meio da fé. Papai do Céu já pagou. Nós não temos que fazer mais nada a não ser viver por fé e na graça. E ponto final. Século XV, ano 1439. Os maçons ganham força junto da Ordem Rosa Cruz. Os guardiões templários e os novos guardiões templários têm uma guerra nos bastidores com a Ícar. Enquanto isso, o sete sacramento e o dogma do purgatório são transformados em artigo de fé. Não pode. Papai do Céu falou que ele ia enviar o quê? Depois do madeiro? A graça, a fé e o amor. Só isso. Isso aqui é tudo coisa de homem. Continuando essas coisas de homem. E o povo tá fazendo ainda, repetindo o que o Papai do Céu já fez no madeiro e já pagou, já foi consumado, né? Século XVI, ano 1517 e 1546. Sofrendo com a reforma protestante, a IRCA, para outorgar mais poderes ao clero romano, é conferida a tradição autoridade igual à da Bíblia. Lutero, que odiava judeus, vide link, que depois clica aqui, também foi casado. Possivelmente acreditava no Santo Graal e que Jesus era casado. Teve uma filha chamada Magdalena, morreu católica e não teve um bom testemunho. Matou muitos católicos. História que poucos protestantes sabem ou querem saber. Possivelmente Lutero era a Ordem Rosa Cruz e tinha as mesmas visões gnósticas. Foi usado por Deus para vaticinar 95 teses contra a Írica, mas a reforma pintou a parede, trocou um quadro
e manteve a estrutura pagã romana. Para se ter uma ideia, o título proibido em Mateus 23:8 ao 13. Permaneceu, havia padre católico e padre protestante. Tá vendo? Olha quanta coisa, gente. É tão bom a gente saber, aprender, né? Por isso que nós tem que tomar cuidado. Leia as escrituras de Gênesis, Apocalipse de Gênesis, para que ninguém engane. Eu tô pincelando, eu tô entrando ainda em introdução, ainda tem muita coisa. Depois vai falar o que é igreja, muita coisa. Eu tô na introdução, pode ver que lá na introdução acabou e falou, clica aqui para saber mais alguma coisa. Daqui, ó, pediu para clicar aqui para saber mais alguma coisa. Só que é muita coisa, é muito conhecimento. E nós precisamos ter cada dia mais conhecimento. Pede para que o Senhor liberte da tua mente, que os teus olhos sejam iluminados, o véu retirado do coração e viva a graça de Deus conquistada de graça e não precisa pagar nada. E pare de fazer as coisas dos homens, porque lá era tudo do homem. E o Papai do Céu teve que pagar os 613 leis, ninguém conseguiu, só ele. Para que hoje você não precisa fazer mais nada a não ser viver por fé, viver no Espírito Santo, viver na graça de Deus, porque o Papai do Céu já fez tudo no madeiro, e fazer o que convém ao Senhor, porque o Espírito Santo, ele conduz você a fazer o que é certo e não fazer o que é errado, o que desagrada a Deus, é automático. Pode ver que eu vou ter que parar, porque é muita coisa, ó. Muita coisa, ainda eu tô na introdução, olha, introdução de um pedaço assim, num ponto é bom para nós entender, olha quantas heresias, olha quantas coisas, que foi desde o tempo de Jesus Nazareno Carne, o Messias, desde aquele tempo lá, já fazia tudo isso. Aí o Papai do Céu pagou tudo para não ter mais nada disso. É para ter só viver em amor, viver a graça de Deus em nossas vidas, viver o que Ele conquistou no madeiro, no meu lugar e no teu, tá bom? Então é isso aí, ó, tem muita coisa para nós aprender. Aí deixa para próxima, quem sabe uma hora também, de repente eu vou talvez imprimir, né? Porque é muita coisa também para imprimir, mas vamos fazendo devagarzinho e se liberte de vez, ó. O ano que vem, a semana que vem, ó, quarta-feira que vem, daqui uma semana, já é 1º de janeiro de 2020. O que tu fez esse ano para não repetir o ano que vem? Para você ficar mais perto do Senhor, o verdadeiro, aquele que foi pro madeiro. Renova a tua mente, se liberte. Os olhos iluminados, o véu retirado do teu coração. O ano tá acabando, falta só 7 dias. Gente, desse jeito, se eu não mudar, você não mudar, nada muda. Em nada, nem na política, nem na sociedade, nem na nação, nem neste mundo, nem nosso país, nem nossa cidade, nem nosso bairro, nem nossa família, nada. Tudo tá sendo dividido, gente. Tá dividido, o Papai do Céu falou para nós viver uma unidade da fé só, uma igreja só, que é nós, eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. Um templo do Espírito Santo é só um, tudo foi um. Por isso que ele foi lá e pagou tudo e fez tudo de graça, tá bom? Então uma ótima noite, uma ótima quarta-feira, na graça, na paz, no amor em Cristo Jesus. E feliz 2020. E devagarzinho eu vou fazendo aí, tá bom? Um beijo a todos. Fique com Deus, tá?